Nós vamos estudar hoje a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. E o tema dessa mensagem que eu vou ministrar hoje é como aguardar as promessas de Deus. Eu creio que muitos aqui, muitos não, todos, têm promessas de Deus em seus corações. Não é verdade? Eu tenho muitas promessas do Senhor na minha vida, que Deus declarou na palavra, que Deus declarou por meio dos seus profetas, que ministraram a minha vida. Você tem promessas de Deus no teu coração? Eu acredito que existam muitas, promessas que Deus falou a você. Algumas eu mesmo, declarei sobre a tua vida, os pastores aqui, o Rainério, a Roberta, a Fernanda, nós que oramos, ministramos sobre vocês, nós lançamos promessas de Deus, falamos a palavra do Senhor, e é importante nós aprendermos a como aguardar essas promessas que foram depositadas em nós, por meio da palavra de Deus. Aquilo que Deus falou, a Bíblia diz que Ele é fiel em cumprir cada uma delas, e nós vamos ver hoje alguns princípios espirituais para nós sabermos como aguardar, como esperar o cumprimento dessas promessas em nossas vidas. Então, meu querido, não desista. Aquilo que Deus falou para você, como eu já disse, Ele é fiel para cumprir. Deus não se esqueceu daquilo que Ele disse. Pode ser que uma palavra, uma promessa de Deus tenha sido dada a você, que você se apropriou de uma delas da palavra há muitos anos atrás e ainda você não viu o cumprimento dela. Mas não desanime. Deus é fiel e essa palavra será cumprida em nome de Jesus. Atos capítulo 1. Diz assim no versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino. E estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, a distância da jornada de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora vire uma página aí, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados.
Eles apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Até aqui. Amém, queridos? Né? Uma passagem que eu gosto muito de pregar, Atos capítulo 1, capítulo 2, a respeito de Pentecostes, da promessa de Deus se cumprindo na vida daqueles irmãos, na vida da igreja, e eu acredito que essa é uma promessa que Deus também deseja cumprir cada dia mais em nossos corações, a de todos aqui serem cheios do Espírito Santo, batizados com fogo, em nome de Jesus. Mas nós estamos aqui no início, né, do livro de Atos, Atos do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo sobre a terra, quando a igreja começa, quando a igreja se inicia. E Jesus havia dado uma ordem aos seus discípulos. Depois da sua morte, da sua ressurreição, Jesus permaneceu na terra ainda por um espaço de 40 dias. 40 dias, ensinando, ministrando, falando a respeito do reino de Deus aos seus discípulos. E antes dele subir, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele diz, olha aqui no versículo 4, vocês não se ausentem de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, aguardem, esperem a promessa do Pai que vocês ouviram. Jesus nos evangelhos havia falado a respeito da vinda do Espírito Santo, que encheria a vida de cada um deles, que encheria a vida daqueles que o buscassem, e era necessário que eles esperassem então o cumprimento desta promessa. Promessa, querido, é algo que Deus declarou, é algo que Deus falou, e a própria palavra de Deus é a garantia. Deus firmou algo, né, na palavra, e deu a sua própria palavra como penhor, como fiança. Essa palavra de Deus, dada em promessa, está baseada na própria palavra, no próprio caráter de Deus, em cumprir aquilo que Ele falou. Se você tem promessas de Deus, saiba que Deus está empenhado em cumprir aquilo que Ele disse para você. Eu e você, como homens, nós falhamos muitas vezes nas nossas promessas, não é verdade? Quantas vezes eu prometi algo para os meus irmãos, prometi algo para os meus filhos, até para Roberto algumas coisas, e a gente acaba não cumprindo algumas delas. Mas Deus não é assim como eu e como você também, que falhamos. Deus, Ele não falha. Aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele tem dito a você, ministrado a tua vida, saiba que Deus vai cumprir. Né? Eu olho aqui para alguns irmãos e vejo que existem promessas, né? A vida do Daniel, quantas vezes eu orei pela vida dele, pela gráfica, pela família, sei que há promessas, né, Daniel, na sua vida, e que elas vão se cumprir. Às vezes parece que o tempo, né, está demorando muito, que não chega, que aquilo que Deus falou parece que ficou ali no passado e foi esquecido, mas não foi, meu querido, não foi. Deus sabe daquilo que Ele disse e há um tempo certo para todas as coisas acontecerem. Até as promessas de Deus também. E Jesus falou aqui para os seus discípulos, olha, esperem a promessa. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Não se ausentem de Jerusalém. Então era necessário que eles obedecessem aquilo que Deus falou. A Eli falou aqui durante a ministração do louvor, baseada lá em Tito, a respeito da obediência, né, Eli? Que é sempre, é importante obedecer. A obediência traz bênção para as nossas vidas. E aqui, eles então, depois que Jesus sobe ao céu, eles vão até um lugar chamado cenáculo, e aqui eles começam a aprender algumas lições importantes, e nós também vamos aprender algumas lições importantes a respeito de como aguardar as promessas de Deus. Primeira delas, se você está aguardando a promessa de Deus, saiba que você tem que ir para um lugar mais elevado, um lugar mais alto, uma posição superior. Você tem que estar acima daquilo que é natural. No caso aqui, nós vemos que eles voltaram para Jerusalém e eles começaram a se reunir num local, no cenáculo.
O cenáculo era um andar superior que algumas casas tinham, com pouca mobília, um lugar espaçoso, onde as pessoas se reuniam para festejar, para receber, às vezes, alguns visitantes, para se reunir com a família, fazer algumas refeições. E ali naquele lugar, os discípulos se reuniram para fazer o quê? Orar, para buscar a presença de Deus. Se você está esperando a promessa de Deus, querido, saiba que você também tem que se colocar no lugar acima, no lugar mais elevado. Não ficar nessa esfera natural, não olhar com seus olhos naturais, não ouvir aquilo que é natural, mas saber que as promessas que foram dadas a você são sobrenaturais. São promessas espirituais que vieram do coração de Deus. E essas promessas virão do céu. Então aguarde. Sabe, meu querido, eleve o teu coração para o céu, coloque os teus olhos no céu, coloque os seus ouvidos naquilo que Deus diz na palavra. Então é importante que você esteja num alto lugar, não físico. Nesse lugar, esse lugar aqui era físico, era uma sala, eles tiveram que subir alguns degraus. Mas eu e você também, pela fé, pela palavra de Deus, nós podemos alcançar um lugar maior e ficar aguardando aquilo que Deus falou a nós. Amém, queridos? Saia do natural. Pare de pisar naquilo que é natural. Pare de crer naquilo que é natural. Coloque o seu coração em Deus. Aguarde e espere em nome de Jesus Cristo. Vá para o cenáculo, suba para um lugar mais alto. O segundo princípio que nós vemos aqui é que naquele lugar eles ficaram fazendo o quê? Comendo? O que eles fizeram ali no cenáculo? Orando. Orando. Orar é importante. Se você tem promessas de Deus, aguarde essas promessas com uma oração aí, fervorosa. Muitos irmãos acabam perdendo a promessa, se esquecendo da promessa, porque acabam murmurando, reclamando, olhando mais para o natural do que para o espiritual. E as nossas palavras, elas são importantes nessa espera. Aquilo que você fala para Deus, a maneira como você espera a promessa, a maneira como o seu coração se firma nas promessas de Deus, nessa espera também, é muito importante. Então a oração, enquanto nós estamos esperando a promessa se cumprir, ela é importantíssima, porque acalma o nosso coração, firma o nosso coração naquilo que Deus diz, estabelece os nossos pés ali, numa rocha firme. Enquanto eu estou orando, as minhas palavras estão sendo dirigidas para Deus, e Deus está ouvindo, Deus está prestando atenção naquilo que eu falo. O povo de Israel, lá no deserto, Deus havia dado promessas, desde Abraão até ali naquela geração que eles estavam vivendo, a respeito da terra prometida. Eles tinham um lugar de destino, que Deus havia dado a eles, por promessa. E quantas vezes no deserto, indo em direção à terra prometida, eles reclamaram, não é verdade? Murmuraram. Quantas vezes eles se queixaram da falta de comida, da falta de água, dos inimigos, do tempo e tantas outras coisas assim. Eles olharam mais para a situação física, carnal, olharam mais para os desejos da própria carne, do estômago e tantas outras coisas, e se esqueceram que havia uma promessa superior sobre a vida deles. Uma promessa maior, um destino melhor, um propósito divino que ninguém poderia dar a eles, mas Deus deu, tirando eles da escravidão e levando-os para uma terra que mana leite e mel. Então não murmure, ore. É importante você orar. Aguarde a promessa, orando, joelho no chão, se dedicando ali, Senhor, eu estou aguardando, eu estou esperando. Senhor, eu não me esqueci daquilo que o Senhor disse à minha vida um dia. Senhor, eu aguardo, meu Pai, com paciência, Senhor. Eu estou aqui, meu Pai, o Senhor conhece o meu coração. E vai falando com Deus. A oração, vai te estabilizar. A oração vai te acalmar.
A tua confissão vai te colocar em linha com aquilo que Deus falou, em concordância com o que Deus falou. Então faça como eles aqui, ó. Persevere na oração. Fica junto ali da oração com Jesus. Terceiro princípio. Enquanto eles estavam no cenáculo, eles estavam orando, e a Bíblia diz no versículo 14, que todos estes perseveravam. Perseverança é importante também, enquanto nós aguardamos. Tem gente que desiste no meio do caminho, que para, que retrocede. Você pode deixar o seu dedão aqui em Atos, vai lá para Hebreus, capítulo 10. Eu e a Roberta, nós gostamos muito desse texto aqui, Hebreus capítulo 10, que fala justamente sobre isso, sobre perseverança. 10:35. A Bíblia diz assim. Acharam aí, irmãos? Amém? Não lanceis fora, ou seja, não abandone, não largue, não despreze, não joga fora. A vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Porque necessitais do quê? Paciência, a minha versão aqui diz perseverança. Para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Então, olha só como a paciência, a perseverança são tão importantes enquanto nós estamos aguardando. E paciência é uma coisa que parece que nós estamos cada vez mais nos desprendendo dela, né? Como está difícil hoje, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, de tudo rápido, tudo automático, você aperta botão, acontece, principalmente em São Paulo, aqui, que a velocidade das coisas acontece de maneira muito rápida, como nós somos impacientes, como nós deixamos também de perseverar rapidamente. Você é paciente? Eu não sou muito, não. Né? Eu tenho me esforçado para ser uma pessoa mais paciente. Então a gente está na fila, a gente está lá batendo o pé, a gente está com pressa, a gente fica olhando para a senha lá no banco chegar logo, a gente fica nervoso, fica irritado. No trânsito a gente não tem paciência, em conversar no telefone às vezes a gente perde a paciência. É difícil, não é verdade? A gente quer as coisas assim, ó, automático, porque o mundo cada vez mais gira ali, ó, de uma maneira muito rápida. Uma vez eu não sei onde que eu estava, numa cidade aí do interior, e a gente estava de viagem, e a gente foi no mercado, eu e um outro irmão, o Glauber, e o Sérgio estava junto também, e aqui em São Paulo o mercado é mais rápido, né? O caixa passa as coisas mais rápido, a fila vai mais rápido, e lá era devagar. Lá, não, meu Deus do céu. E aquilo parece que vai te irritando lá dentro. Você não vê a hora da pessoa passar logo. E o caixa ali, né? Se você for para a Bahia, então, meu Deus do céu. Né, meu rei? Né? Você fica ali, né? Dizem que baiano, para morrer de repente, demora 3 dias, né? Porque é bem devagar, é bem lento, tudo assim. Então, a gente não tem paciência. A gente quer coisa rápida. Dá rápido, né? Até a nossa oração, né? Eu costumo sempre brincar assim: Senhor, me dê paciência, mas me dê agora. A gente quer rápido, a gente não quer aguardar, a gente não quer esperar. E Marcelo e Silvano estão esperando o bebê chegar aí, logo, já está em 38 semanas, né? O bebê já está chegando, e foram 38 semanas de espera, paciência, aguardando, esperando todas as coisas. E com relação às promessas de Deus, nós também temos que perseverar, aguardar. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Para que alcanceis a promessa. Olha o versículo 37. Pois ainda, em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. A tua promessa, querido, não vai demorar. Talvez você ache que esteja demorando, mas Deus sabe o momento certo das coisas acontecerem em nossa vida.
daquilo que você está aguardando em Deus aconteça. Eu me lembro, aproximadamente, acho que tem uns 18, uns 20 anos atrás, vai para dar uma arredondada. Um homem de Deus ministrou sobre a minha vida, falando a respeito de uma unção de avivamento que haveria sobre a minha vida. E eu estou aguardando isso, queridos. Aguardando conforme esses princípios que eu estou estudando para vocês, estou falando para vocês. Enquanto eu preparava esta palavra aqui, olha, eu me vi assim, nessa expectativa, aguardando também, esperando. E nessa vontade dessa palavra que me foi dita e tantas outras que foram ministradas à minha vida, acontecerem também as que ainda não se cumpriram. Eu me lembro que esse profeta de Deus, homem de Deus, ele falou assim para mim: será como um fogo nos seus ossos. Olha, que palavra. Será como fogo nos seus ossos, né? Me lembro dessa frase como ele tivesse dito hoje na hora do almoço para mim, de tão fresca, de tão viva que está no meu coração. Estou aguardando esse fogo na minha vida, esse avivamento, essa explosão do Espírito Santo. Sei que sou cheio do Espírito Santo, sei que Deus age na minha vida, sei que sou usado pelo Senhor, mas há algo a mais de Deus para mim, e há algo a mais de Deus para você também. Então aguarde, eu estou aguardando também e perseverando, não desisti desta palavra, não abandonei esta palavra, não, isso não aconteceu e não vai acontecer, isso aí não vai, não é para mim. É para mim sim, Deus falou, Deus ministrou na minha vida, Deus me levantou naquele dia, Deus mostrou coisas grandes que iriam acontecer no ministério, na minha vida particular, na família, e vocês acham que eu vou abandonar isso? De jeito nenhum, vou aguardando. Assim como Caleb também, lembra Caleb no Antigo Testamento? Recebeu a promessa de herdar uma herança, de herdar um monte, e ele ali não abandonou aquilo, perseverou, 45 anos. Abraão, quando recebeu a promessa do filho, até o Rai estava falando isso na quinta-feira aqui, recebeu a promessa, ele tinha ali 75 anos, e quando que ele foi pai? Com quantos anos? 100 anos, imagina isso, imagina, queridos. E a gente às vezes coloca Deus na parede, prensa Deus e fala: e aí, Senhor, vai acontecer ou não vai? É ou não é? Aguarda, persevera, não desiste, aguarde com uma grande expectativa, faça dessa promessa no seu coração, querido, como se ela fosse dita ontem para você. Ela não morreu, ela está viva, ela está criando raízes profundas no seu coração, para que no momento certo de acontecer, aquilo ali toque muitas vidas, seja de transformação, de poder. Jesus falou ali para eles: olha, aguardem a promessa em Jerusalém. Eles não sabiam como ia acontecer, eles não sabiam quantos dias ia demorar, mas o que eles tinham era o mais importante, eles tinham a palavra de Deus. E eu e você temos a palavra de Deus também. Temos aquilo que é mais importante, que não é a palavra de um homem, não é uma filosofia, não é uma energia, não é nada disso, é a palavra de Deus, aonde há o sim de Deus. Pois quantas forem as promessas de Deus, nela há o sim, o amém. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. E eles perseveravam, olha aqui, continuando, no versículo 37. Pois ainda, em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo, que somos nós aqui, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então não recue, não abandone, não despreze o que Deus falou. Versículo 39. Nós, porém, nós quem? Nós aqui, da Igreja Cristã do Farol.
Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que lindo esse versículo, né? Nós não vamos recuar, nós não vamos dar marcha ré, nós não vamos voltar para trás, nós não vamos voltar para o Egito, nós não vamos abandonar aquilo que Deus falou, não vamos deixar que a semente, né, seja sufocada pelos espinhos, pelas pedras. A semente caiu num solo fértil, nosso coração, e ao tempo dela germinar, ao tempo dela nascer, ao tempo dela florescer e ao tempo dela frutificar também. Então aguarde, persevere, em nome de Jesus. Há um outro versículo aqui que eu quero ler com os irmãos. Está no capítulo anterior de Hebreus, não, no mesmo capítulo, capítulo 10, versículo 23. Hebreus 10, 23. Diz assim: retenhamos, ou seja, vamos guardar, vamos reter, não vamos abrir mão, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Olha só, que base, que coisa legal, que coisa maravilhosa. Que Deus é fiel, aquele que fez a promessa a nós é fiel. Então nós não vamos voltar para trás, vamos manter firme a nossa confissão. Olha, o que Deus falou para você, se foi Deus mesmo, porque isso é importante, promessas, está aqui na palavra. Promessa de Deus, promessa que o Espírito Santo enviou ao teu coração. Se é de Deus, querido, olha, vai acontecer, porque está firmada na palavra de Deus. Então, lá em Atos capítulo 1, os irmãos ali lá no cenáculo, naquele lugar mais elevado, naquele lugar amplo, estavam orando, estavam perseverando em fé também. E o quarto princípio que eu quero ensinar para os irmãos aqui, que é importante que eu e você estejamos junto com pessoas, junto com os irmãos, que tenham o mesmo propósito. É importante. Porque se eu andar com irmãos, irmãs, que são cheios do Espírito Santo, que amam a palavra, amam a Jesus, os irmãos vão incendiar mais o meu coração ainda. Os irmãos vão incentivar a minha fé, vão edificar a minha vida. Eles estavam ali juntos, unanimemente em oração, com as mulheres, os outros irmãos ali reunidos. Então é importante você que tem a promessa de Deus, está aguardando a promessa, que você ande com pessoas que têm promessas também. Porque se você andar com um cristão meia boca aí, é capaz dele esfriar o teu coração. É capaz dele te desanimar. É capaz dele falar, olha, não adianta orar, eu também tinha promessas na minha vida, mas nada aconteceu. Foi um momento de empolgação, foram as minhas emoções, foi isso, foi aquilo, e acaba desanimando. Então ande, querido, com pessoas cheias do Espírito Santo. Ande com crentes verdadeiros. Crentes que amam dobrar os seus joelhos ali no chão. E é tão bom isso, não é verdade? Toda terça-feira, nós os pastores aqui, eu, o Rainério, a Fernanda e a Roberta, nós nos reunimos para orar lá na casa do Rai. Temos ali um período de oração juntos. Então nós oramos, colocamos nosso joelho no chão, oramos depois de mãos dadas, uns pelos outros, oramos pela igreja, oramos por você, pela sua necessidade, chamamos a vida dos irmãos na presença de Deus. Então como é bom, porque é uma terça-feira que nós fortalecemos uns aos outros na oração. Então nós temos um período de oração, no final daquele período nós damos as mãos, e cada semana um faz a oração final, faz a ministração. Então é bom. Nessa terça-feira a gente podia fazer outra coisa, podia estar em casa, podia estar estudando, podia estar passeando, podia estar fazendo um montão de coisa. Mas nós decidimos, um dia da semana, nos reunir para orar, porque isso vai nos fortalecendo, vai nos animando. Né, Rai? Como é bom. E o Rai faz um chá lá antes também, né? E nós tomamos o chá junto lá, um chá de erva cidreira. Então você já vai para a oração meio com sono, mas a oração ali já te levanta, já te esquenta.
né? Então é importante você ter comunhão com irmãos cheios do quê? Do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cuidado com quem você anda. Cuidado com pessoas que te influenciam. Cuidado com aquilo que você assiste. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado por onde os teus pés estão indo. Cuidado onde as tuas mãos estão tocando. Isso pode ser a tua edificação ou pode ser a tua ruína também, né? Então eles ali estavam juntos com o mesmo propósito de orar. Porque no momento que um está desanimado, o que o outro faz? Levanta. Todo mundo chega numa terça-feira, lá, estou cansado, essa terça-feira não foi fácil, não. Meu Deus do céu. Aí o Rai que vai fazer? Me levanta. Se eu e ele estamos desanimados, aí a Roberta ou a Fernanda nos levanta. Aí se tem 3 desanimados, o quarto ali vai nos animar. Agora se os 4 estiverem desanimados, a gente chama uma pizza, né? A gente liga para alguém, né, Rai? Mas olha só, nós que somos pastores aqui, precisamos também de ministração de outros. E vamos buscar bênçãos, vamos buscar palavra na vida de profetas, de homens cheios do Espírito Santo também, para levantar a nossa vida. É ou não é? Então faça isso também, viu, queridos? Eu e você sozinhos, nós não somos suficientes, não. Nós precisamos de Deus, do Espírito Santo, da palavra, e precisamos de irmãos cheios do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros, né? Então seja canal de bênção, de fortalecimento para os irmãos. Glória a Deus. Amém? Vira para o teu irmão e fala, conta comigo na oração. Conta comigo. Conta comigo. Olha só o que o Rai falou aqui. Por isso que é importante os grupos que nós estamos iniciando aqui na igreja. Já tem 3 grupos formados, vai formar o 4º grupo familiar, de oração, de palavra. Grupos que se reúnem nas casas uma vez por mês, e tem pregação, tem compartilhamento. E é bênção, né, Patrícia? Né? A Eli está com um grupo junto com o Eduardo, bênção também. Começou o grupo lá na casa da Mel também, né? O grupo da Mel e do Leandro, bênção. Na casa do Michael. Delícia, café, né? Olha só. E palavra, Mel, e oração. Amém, também, né? Glória a Deus. Então, olha como é importante nós nos reunirmos para juntos, vamos lá? Juntos nos fortalecermos. Glória a Deus. Amém. 5º. Enquanto nós aguardamos, é importante nós confiarmos e obedecermos ao Senhor. Eles tinham que confiar na palavra que que Jesus havia dado a eles. Aguardem, esperem, porque vocês serão batizados no Espírito Santo. Então, eles saíram ali daquele lugar onde Jesus foi levado para o céu e, obedeceram. Foram lá para o cenáculo. Não foram para outro lugar. Não se espalharam, não se dispersaram. Ficaram juntos, unidos, obedeceram à voz do Senhor. Confiantes. Salmo 40, né? Como é que é o versículo 1? Salmo 40. Esperei de que maneira? Esperei com paciência, na minha versão aqui, confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Então, quando você espera, nessa espera, que tem que ser uma espera em fé, tem que ser uma espera em obediência também, seja confiante, não desanima, não volta para trás, conforme eu estou falando aqui já há tanto tempo, né? Atos 2, para nós encerrarmos aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes ou festa das primícias, era uma festa que acontecia depois de 50 dias da Páscoa. Então Jesus morreu na Páscoa, ele apareceu aos seus discípulos por um espaço de 40 dias,
E quando ele dá aquela promessa aos seus discípulos, né, e subiu para o céu, depois de aproximadamente uns 7 dias, 10 dias, a promessa se cumpre. Ali foi uma promessa de alguns dias que se cumpriu. Alguns estão esperando promessas se cumprirem há alguns anos já, algum tempo, como eu, né? Mas aqui o propósito de Deus se cumpriu depois de alguns dias. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, conforme nós lemos aqui. E o Espírito Santo desceu sobre eles. A promessa se cumpriu. Se cumpriu. E todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios para quê? Para testemunhar. Por que a igreja recebe o poder do Espírito Santo? Para testemunhar de Jesus, para pregação, para impor as mãos sobre os enfermos serem curados, para sinais e maravilhas, para que a pregação seja ministrada com unção e transforme as vidas daqueles que estão ouvindo. Então, como é importante nós sabermos aguardar aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu a nós. Aguardar de uma forma paciente, se entregar, aguardar, confiar, porque quem falou é fiel em cumprir. Deus não erra, Deus não se engana. Deus sabe o tempo certinho para todas as coisas acontecerem em nossas vidas. Aquilo que eu recebi de Deus, eu não sei por que está ainda demorando tanto tempo para acontecer. Creio que irá acontecer. Eu estou aguardando. Estou no meu alto lugar. Estou lá no meu cenáculo, aguardando, esperando, perseverando, confiando, em fé, em obediência. E um dia vai acontecer. Essa promessa se cumprirá na minha vida e na tua vida também. Não desista, não recue, não volte para trás, porque isso não agrada a Deus. Amém, meus queridos? Amém? E olha, lembre-se do que Deus falou. Vou até fechar a tua Bíblia já. Lembre-se do que Deus falou. Torne essa palavra viva. Lembra quando ela foi dita? Quando você a recebeu, talvez no seu quarto, numa igreja, aqui neste lugar. Lembra de quando Deus falou para você ali, naquele momento. Deixe a palavra ali arder. Se você se esqueceu dela, deixe Deus tornar essa palavra fresca novamente na tua vida. Deus tem um propósito. Deus, quando faz promessas, é porque é um propósito. Um propósito de te abençoar. Um propósito de te usar nessa terra. Ah, pastor, meu tempo já passou. Quem disse que já passou teu tempo? Oh, não fala isso não. Deus usa. Usou pessoas novas, usou jovens, usou adultos, usou idosos. Sempre é tempo, querido. Que Deus te use nesse lugar poderosamente. Que a palavra de Deus se cumpra aqui nesse lugar. Nós estamos aqui por causa de promessas de Deus. Amém? Glória a Deus.